Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol de Los Angeles castigava impiedosamente o asfalto da pista particular, fazendo com que os reflexos metálicos do jato particular mais luxuoso da cidade brilhassem. Isabella Montclair, bilionária conhecida por seu temperamento implacável e estilo extravagante, saiu de sua reluzente limusine preta, seus saltos ecoando no chão como trovões. Seus assistentes, sempre vigilantes, a seguiam a cada passo, carregando bolsas, pastas e os smartphones mais modernos. Mas a calma do hangar foi imediatamente quebrada por um grito de frustração. O jato particular, a peça central de sua coleção, não ligava. O motor, apesar de ter sido revisado pelos melhores engenheiros, permanecia em silêncio, teimosamente recusando-se a responder. Os técnicos trocaram olhares constrangidos, hesitantes em dizer a verdade, estavam sobrecarregados. Isabella sentiu uma onda de raiva subir dentro de si. Nada jamais a impediria, e certamente não um simples motor. Foi então que André Johnson chegou. Alto e esguio, vestido com seu macacão de mecânico manchado de óleo, ele avançou com calma e determinação. Seus olhos escuros examinavam cada detalhe, suas mãos experientes deslizando sobre o metal como se reconhecessem a própria alma do motor. Apesar do luxo reluzente e do prestígio inegável de Isabella, ele não demonstrava medo nem nervosismo. Ele não estava ali para impressionar, estava ali para consertá-lo. Sem dizer uma palavra, André largou as ferramentas e começou a inspeção. Abriu as carenagens, tocou nos cabos, ouviu o zumbido mecânico e quase murmurou para si mesmo: "Ah, esse é o problema." Com alguns movimentos precisos e fluidos, o motor pareceu responder à sua presença. Algumas faíscas, um ajuste sutil, e o ronco do jato foi ouvido claro e potente. Os assistentes de Isabella recuaram, boquiabertos de espanto. Isabella, parada a poucos metros de distância, sentiu o coração acelerar. Nunca tinha visto um homem manusear máquinas com tanta maestria, com tanta naturalidade. Seus olhos seguiam cada movimento de André, fascinados. Ele não pedia nada, não buscava atenção, e ainda assim, cativava a atenção de todos ali presentes. Você consertou?" perguntou ela com a voz trêmula apesar de si mesma. André endireitou-se, enxugou as mãos nas calças e simplesmente respondeu: "Sim, senhora. Como pode ver, está pronto para voar." Um silêncio pesado, carregado de tensão e curiosidade, se instalou. Isabella sentiu um calor que nunca havia experimentado a envolver. Diante de todo aquele luxo, de todo aquele poder, um homem simples, humilde e incrivelmente talentoso acabará de lhe lembrar uma verdade esquecida. Algumas forças não se medem em dinheiro nem em influência, mas em paixão e competência. Naquele exato momento, Isabella soube que sua vida acabará de mudar, e que André Johnson não era apenas um mecânico. Ele era quem acabará de destruir todas as suas certezas, quem conquistara sua admiração e, inesperadamente, seu coração. André Johnson guardou cuidadosamente suas ferramentas, o rosto marcado pelo cansaço de uma manhã inteira passada sob o sol escaldante do asfalto. Ele amava seu trabalho de uma forma que poucos conseguiam entender. Cada motor tinha seu próprio ritmo, sua própria personalidade. E tudo o que você precisava fazer era ouvi-lo para consertar o que parecia irreparável. Isabella Montclair, ainda com seu deslumbrante vestido vermelho, ficou de lado por um instante, observando o homem que acabará de salvar seu jato. Para alguém acostumada a ter tudo a seu bel prazer, aquela cena era desconcertante. Nenhum engenheiro, nenhum especialista jamais a impressionara daquela forma. Mas aquele homem, aquele mecânico negro modesto e concentrado, havia conseguido onde equipes inteiras haviam falhado. "Você é verdadeiramente impressionante", disse ela finalmente, com a voz mais suave que o habitual. André ergueu os olhos e ofereceu-lhe um sorriso educado, sem arrogância ou orgulho excessivo. "Obrigada, senhora. Estou apenas fazendo o meu trabalho." Ela deu um passo à frente, cativada por sua simplicidade e confiança. Seus olhos seguiam cada movimento dele, suas mãos se movendo com precisão sobre os componentes do motor. Ele não falava muito, mas cada movimento parecia contar uma história de paixão, perseverança e talento nato. Eu não achava que alguém conseguiria consertar esse motor tão rápido", murmurou ela. André sentou-se e passou a mão pelos cabelos escuros, enxugando algumas gotas de suor. "Todo problema tem uma solução. Você só precisa saber onde procurar." Isabella sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A voz calma, quase serena, de André contrastava fortemente com o tumulto do seu próprio mundo de contratos, dinheiro e poder. Ela nunca havia conhecido ninguém que a acalmasse tão completamente sem sequer ter essa intenção.
Ela tirou uma garrafa térmica de café da bolsa e entregou a ele. Aqui. Você deve estar com calor depois de tanto trabalho. André ergueu uma sobrancelha, surpreso com o gesto, mas aceitou o café com um sorriso agradecido. Obrigada, senhora. É muita gentileza sua. Pela primeira vez em muito tempo, Isabela se viu falando sem calcular suas palavras, sem mascarar suas emoções. Sabe, eu não estou acostumada a me sentir assim, disse ela, gesticulando vagamente em direção ao hangar e ao jato. É estranho, mas acho fascinante. Você é fascinante. André sentiu o coração acelerar um pouco, mas manteve a postura profissional. Contudo, por trás da sua reserva, havia um novo calor, um sentimento que ele nunca havia experimentado com alguém do seu mundo tão distante do seu. Obrigado, respondeu ele simplesmente. Estou apenas fazendo o meu trabalho. Mas, fico feliz que tenha gostado. Um silêncio confortável se instalou entre eles, quebrado apenas pelo som dos motores de outros aviões e pelo vento sussurrando na pista. Naquele instante suspenso, dois mundos colidiram. O mundo da riqueza e do poder, e o mundo do talento, da humildade e da paixão. E para Isabela, algo acabará de mudar para sempre. Eu gostaria que você ficasse para ver o voo, disse ela com um novo brilho nos olhos. André olhou para ela com um leve sorriso nos lábios. Com prazer, senhora. E naquele momento, sem ainda saberem, ambos haviam iniciado uma conexão que mudaria suas vidas. No dia seguinte, Isabela não conseguia parar de pensar em André. Cada vez que via o jato em operação, sua mente retornava à imagem de suas mãos experientes, a concentração serena em seu rosto e a inesperada gentileza de sua voz. Em seu mundo de contratos, luxo e competição, ela jamais sentirá tamanha admiração, nem tanta curiosidade por alguém fora de sua esfera de influência. Ela tomou uma decisão incomum para ela. Contatar André diretamente para lhe oferecer outro emprego, sob o pretexto de uma verificação de rotina de seu jato. Quando ele respondeu, calmo e profissional como sempre, ela sentiu uma estranha sensação de alívio. Bom dia, senhora Monclair. A senhora precisa de uma consulta de rotina? Perguntou ele. Sim, se você estiver disponível, ela respondeu, com um toque de expectativa na voz. Naquela manhã, o hangar estava silencioso. André trabalhava meticulosamente verificando cada detalhe do motor, mas desta vez Isabela permaneceu por perto, observando, fascinada por cada movimento. Ela notou a maneira como ele manuseava as ferramentas, como se fossem extensões naturais de suas mãos. Percebeu o respeito que ele tinha pela máquina, mas também a paixão que imprimia em cada gesto. Sabe, disse ela quebrando o silêncio, nunca conheci ninguém que transformasse seu trabalho em algo tão cativante. André ergueu o olhar, com um leve sorriso nos lábios. Suponho que se você ama o que faz, o resto se torna quase secundário. Ela sorriu, maravilhada com a simplicidade e a profundidade dele. Isabela, acostumada a bajulações interesseiras e discursos calculados, percebeu algo raro e verdadeiro em suas palavras. Você é diferente, ela finalmente admitiu, com um pouco de hesitação. André olhou para ela com os olhos escuros e francos e simplesmente respondeu. Ser diferente pode ser bom ou ruim, senhora. Cabe a você julgar. O coração de Isabela acelerou. Ela percebeu que nunca se sentirá assim por ninguém, nem admiração, nem intimidação, nem profunda curiosidade. Mas com André, todos esses sentimentos se misturavam num turbilhão estranho e agradável. Enquanto ele trabalhava, ela se aproximou e sentou-se num banquinho, observando seus movimentos precisos e metódicos. O tempo parecia se estender. Os outros técnicos iam e vinham, mas ela só via André. Cada sorriso que ele retribuía, cada simples troca de palavras, a aproximava um pouco mais dele. Tem certeza de que posso confiar em você com tudo o que eu lhe contar? Perguntou ela com um toque de malícia. Absolutamente, senhora. Eu jamais traio a confiança depositada em alguém. Essas palavras, simples porém poderosas, aqueceram seu peito. Isabela compreendeu que não era apenas seu talento que ela admirava, mas também sua integridade, sua constância e uma humildade que quase nunca havia encontrado. No final das contas, o jato estava impecável, pronto para decolar a qualquer momento. Isabela se levantou, aproximou-se de André e inesperadamente disse-lhe: Eu espero que esta não seja a última vez que te vejo. André, surpreso com essa honestidade crua e inesperada, olhou para ela seriamente. Nem eu, senhora. E nessa simples troca, um laço invisível estava sendo tecido, frágil mas poderoso, anunciando que o que acabará de começar entre eles estaria longe de ser comum. Nos dias que se seguiram, Isabela não conseguia parar de pensar em André. Sempre que via um jato ou ouvia o rugido de um motor, sua mente automaticamente voltava para ele.
Aquele mecânico negro, humilde e concentrado, havia deixado uma marca indelével nela. Ela se pegava imaginando sua presença, sua voz calma, seus movimentos precisos. E, no entanto, sabia que entre os dois mundos havia um abismo quase intransponível. Certa manhã, Isabela decidiu visitar André no hangar sob o pretexto de rotina. Queria vê-lo trabalhar, mas também queria conhecê-lo um pouco melhor. André, como de costume, já estava lá com as mãos cobertas de óleo e os olhos fixos no motor de um jato que estava fazendo a manutenção para outro cliente. Bom dia, senhora Montclair, disse ele com um leve sorriso, surpreso, mas educado. Olá, André. Eu só queria saber como você está, respondeu ela, um pouco nervosa. Enquanto ele trabalhava, Isabela sentava-se por perto, observando cada movimento seu. Ela notava a paciência com que ele manuseava as peças, a concentração absoluta em seu rosto e a precisão quase artística de seus gestos. Era fascinante. Ela nunca tinha visto ninguém trabalhar com tanta paixão e precisão. Sabe, disse ela finalmente, você me surpreende um pouco mais a cada dia. Nunca conheci ninguém como você. Obrigado, senhora, respondeu André, mantendo sua neutralidade profissional. Imagino que todos tenham seus pontos fortes. O simples som da voz dele despertou algo dentro dela. Isabela percebeu que queria ficar, mesmo sem nenhum motivo prático, apenas para observá-lo trabalhar. E quanto mais tempo permanecia ali, mais sentia o calor que tentará ignorar desde o primeiro encontro. Enquanto André remontava um painel do motor, Isabela aproximou-se um pouco, curiosa. Suas mãos roçaram-se acidentalmente quando ela lhe entregou uma ferramenta. O contato foi breve, mas suficiente para acender uma faísca entre eles. André ergueu o olhar e encontrou o dela, e um silêncio tenso se instalou. Você é surpreendente, disse ele finalmente, com um leve sorriso nos lábios. E você é intrigante, respondeu ela com o coração acelerado. Pela primeira vez em muito tempo, Isabela permitiu-se baixar a guarda. Ela sorriu sinceramente, rindo das piadinhas que ele fazia com naturalidade, algo que nenhum de seus colegas jamais conseguirá arrancar dela. André, ciente da conexão que se formava, manteve-se profissional, mas não pôde negar o estranho calor que crescia dentro dele. Isabela era ousada, fascinante e, ao mesmo tempo, surpreendentemente autêntica. Ela não tinha medo dele, de sua simplicidade ou de seu mundo. E essa autenticidade o tocou profundamente. Ao final da manhã, o jato estava em perfeitas condições de funcionamento. Isabela se levantou, hesitou por um instante e então disse: sabe, acho que nunca vou me cansar de te observar trabalhar. E acho que nunca me cansarei de ver suas reações quando eu tiver sucesso no que os outros não conseguem, respondeu André com uma piscadela discreta. Essa pequena, leve e natural troca selou um laço que ainda era frágil, mas inegável. Nesse hangar, cercado por metal, óleo e motores roncando, um inesperado começo de cumplicidade acabará de nascer, e nenhum dos dois podia ignorá-lo. Algumas semanas haviam se passado desde o primeiro encontro de André e Isabela, e cada visita ao hangar se tornará uma pequena aventura para ela. Isabela encontrava desculpas para aparecer regularmente, às vezes para mandar verificar o jato, às vezes simplesmente para observar André trabalhando. Cada interação era uma mistura de admiração e curiosidade, um jogo sutil onde as palavras não ditas transmitiam muito mais do que as palavras faladas. Certa manhã, Isabela chegou ao hangar mais cedo do que o habitual. André já estava lá, concentrado em um motor problemático. Quando olhou para cima e a viu, não conseguiu conter um leve sorriso. Bom dia, senhora Montclair, disse ele calmamente. Olá, André, respondeu ela com os olhos brilhando com uma emoção que não conseguia mais esconder. Ela aproximou-se dele delicadamente, tentando não perturbar seu trabalho, mas incapaz de resistir à vontade de ficar perto. As conversas tornaram-se cada vez mais naturais, pontuadas por brincadeiras e olhares intensos. Isabela estava fascinada por sua paciência, precisão e humildade, qualidades raras em seu mundo de luxo e superficialidade. Sabe, André, disse ela finalmente, nunca pensei que alguém pudesse me cativar tanto com um motor, uma ferramenta, um gesto tão simples. Há uma arte em tudo que fazemos, respondeu ele com um leve sorriso. Se você se dedicar de coração, até mesmo a mecânica pode se tornar fascinante. Isabela sentiu o coração apertar. Pela primeira vez, permitiu-se admirar alguém sem barreiras, sem máscaras ou jogos de poder. Percebeu que seu fascínio por André ia muito além da simples admiração profissional. Enquanto André verificava o último detalhe do motor, Isabela deu mais um passo em sua direção, quase instintivamente. Suas mãos se roçaram novamente quando ela lhe entregou uma pequena ferramenta que havia caído no chão. Desta vez, o contato durou um instante a mais.
Os olhos de André encontraram os dela, e uma faísca elétrica pareceu cortar o ar. Você é incrível, murmurou ele. E você, inesperado, respondeu ela com as bochechas levemente rosadas. Um silêncio cúmplice se instalou, quebrado apenas pelo zumbido de um motor. Isabela sentiu que não queria mais recuar. Naquele momento frágil, porém intenso, ela compreendeu que seus sentimentos não podiam mais permanecer em segredo. André, disse ela com rara sinceridade, eu acho que não posso mais ignorar o que sinto. Nem eu, respondeu ele, hesitante, mas sincero, incapaz de esconder a verdade de seus sentimentos. Seus olhares se encontraram e um sorriso suave e cúmplice surgiu em seus lábios. Pela primeira vez, Isabela se sentiu vulnerável sem medo, e André sentiu seu coração acelerar por aquela mulher que ousava ser ela mesma, mesmo diante de alguém de um mundo tão diferente. Ela pegou delicadamente a mão dele, e ele a apertou sem hesitar. Naquele instante, uma sensação de certeza se instalou entre eles. Aquela conexão, nascida em um hangar em meio a motores e óleo, ia muito além do mero acaso. Era a promessa de uma história que mudaria suas vidas. E no silêncio do hangar, em meio aos jatos prontos para decolar, Isabela sabia que estava pronta para dar um passo ousado. O momento de revelar seus sentimentos ao mundo se aproximava, e André, ainda sem saber disso, estaria no centro desse gesto inesperado e memorável. O hangar estava movimentado naquele dia. Fotógrafos, jornalistas e alguns curiosos estavam lá, atraídos pela chegada do jato de Isabela para um voo de imprensa. Tudo estava perfeitamente orquestrado, como sempre, exceto que ninguém suspeitava que o verdadeiro espetáculo não acontecia no avião, mas sim no hangar. André Johnson estava ajoelhado sob o motor principal, concentrado em uma verificação final. Suas mãos experientes manipulavam cada peça com precisão. Isabela o observava à distância, com o coração acelerado. Ela sabia que precisava agir agora, sem demora. Tudo o que sentirá nas últimas semanas, toda a sua admiração, toda a sua emoção, precisava ser revelado ao mundo. André, disse ela com uma voz que imediatamente chamou a atenção dele. Ele ergueu o olhar surpreso e endireitou-se ligeiramente. Isabela caminhou em sua direção, os saltos tilintando no chão, o olhar fixo nele com uma intensidade que ele jamais vira. Os murmúrios dos assistentes e jornalistas cessaram ao perceberem a gravidade da cena. Desde que te conheci, disse ela, minhas certezas sobre o mundo mudaram. Vi seu talento, sua humildade e sua força, e entendi algo que nunca havia sentido antes. André sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Cada palavra que Isabela pronunciava era repleta de sinceridade, e ele sabia que aquela mulher, acostumada a controlar tudo, acabará de se revelar completamente para ele. André, não quero esconder o que sinto. Quero que todos saibam o quanto você significa para mim. Ao ouvir essas palavras, Isabela fez algo inesperado. Ajoelhou-se diante dele, tirando uma pequena caixa preta que mantinha escondida no bolso. Jornalistas correram instintivamente para a frente, com suas câmeras registrando cada momento. André Johnson, murmurou ela, com os olhos brilhando, você quer casar comigo? O hangar mergulhou em absoluto silêncio. Os assistentes, os técnicos e até mesmo os curiosos que observavam prenderam a respiração. André ficou paralisado por um instante, incrédulo com o que acabará de ouvir. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele sempre sonhara com um relacionamento verdadeiro, mas jamais imaginara que esse momento chegaria assim, naquele local de trabalho onde tudo começara. E sim, sim, 1000 vezes sim, exclamou ele finalmente, apertando a mão de Isabela com emoção. Uma onda de alegria varreu o hangar. Fotógrafos registraram o momento, assistentes aplaudiram e até mesmo os transeuntes sorriram diante daquela cena inesperada e emocionante. Isabela se levantou, pegou André nos braços e pela primeira vez, eles se permitiram mostrar sua felicidade ao mundo. Você consertou meu jato, disse ela com um sorriso e uma risadinha, mas acho que você também consertou meu coração. André sorriu, se mexeu e respondeu. E você acabou de mostrar ao mundo que o amor não conhece classe social, nem riqueza, nem fronteiras. Naquele dia, o hangar, os jatos e todo o luxo ao redor se tornaram o cenário para uma história autêntica e atemporal. André Johnson não era mais apenas o mecânico brilhante que consertara o jato de um bilionário, ele era o homem que conquistara o coração dela. E Isabela Montclair não era mais apenas uma mulher poderosa e rica, ela era aquela que ousara amar e demonstrar esse amor diante de todos. Assim, dois mundos separados pela sociedade, pela riqueza e pelas aparências se uniram num gesto de sinceridade e paixão que ficará gravado na memória para sempre.